Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nesse dia eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o tema Os eleitos de Deus. Na semana passada nós abordamos o tema da escolha soberana de Deus. Ele nos escolhe com um propósito e apesar do que somos, para formar em nós a imagem de Jesus, respeitando, claro, a nossa individualidade. Hoje veremos o perfil daquele que nasceu de novo, o que pensa, o que deseja, como vive a sua nova vida. Como diz o texto introdutório, aquele que nasceu de novo não somente declara sua fé por palavras, ele vive este evangelho. Vive este evangelho não porque é constrangido ou forçado, mas sim porque foi irresistivelmente atraído por Deus. Hoje faremos uma breve análise do perfil dos salvos. Tópico A. O perfil de quem entrará no reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 16 e Mateus capítulo 7, versículo 21. Os que praticam os princípios da cidadania do reino de Deus aqui e agora. Primeiramente são os que se arrependem e mudam suas atitudes para agradar a Deus, de acordo com Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16 apresentam as bem-aventuranças, o perfil daqueles que entrarão no reino de Deus. Os humildes. Os humildes são destituídos de honras humanas. São aqueles que são pobres de espírito, características específicas de uma criança. Deles é o reino de Deus. Também aparecem os limpos de coração, pessoas sem malícia, com um olhar puro. Estas pessoas verão a Deus nesta geração e na manifestação visível do reino de Deus, quando todo o olho o verá. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Aparecem também os mansos, que significa bondade, gentileza, sem agressividade, sem disputar, sem resistir. Agem como ovelhas que são tosquiadas e até mesmo degoladas. Estes herdarão a terra. A terra não se conquista pela força do braço, mas na mansidão, dependendo da ação do Senhor no seu tempo. O texto também nos apresenta os pacificadores, aqueles que amam a paz, a conciliação, o entendimento mútuo e também busca e pratica a paz. Estes serão chamados filhos de Deus. O texto também nos apresenta os perseguidos por causa da justiça e nos diz que destes é o reino de Deus. Os que cumprem os mandamentos e os ensina, os que praticam a justiça, são aqueles que fazem a vontade do Pai, de acordo com o texto de Mateus capítulo 7, versículo 21. Tópico B. Quais são as atitudes daquele que é nascido de novo? Mateus capítulo 6, versículo 33, nos diz que ele prioriza o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que nasceu de novo também já vive como cidadão do reino de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que nasceu de novo anuncia e ensina sobre o reino de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que nasceu de novo ora e deseja a vinda e a manifestação visível do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tópico C. Aquele que nasceu de novo passa a viver a cultura do reino de Deus. No reino dos homens, você ganha quando conquista. No reino de Deus, você ganha quando abre mão. Mateus capítulo 10, versículo 39 diz:
Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. No reino dos homens, você ganha quando junta. No reino de Deus, você ganha quando entrega. Marcos capítulo 8, versículo 35 diz: Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. No reino dos homens você ganha quando é esperto. No reino de Deus, você ganha quando sabe esperar e confiar em Deus. Salmo 125, versículo 1 diz: Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No reino dos homens você ganha quando é chefe. No reino de Deus você ganha quando é servo. Mateus capítulo 23, versículo 11 diz: O maior dentre vós será vosso servo. No reino dos homens, você ganha quando compra tudo o que deseja. No reino de Deus, você ganha quando se contenta com o que tem. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8 diz: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No reino dos homens, você ganha quando é preocupado com as coisas materiais. No reino de Deus, você ganha quando descansa e confia no Senhor. Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26 diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? No reino dos homens, quanto maior a posição hierárquica, maior o orgulho. No reino de Deus, o orgulho precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: A arrogância vem antes da destruição, e o orgulho precede a queda. No reino dos homens, muitos governos são totalitários e controladores. No reino de Deus, o menor servo pode opinar e participar das decisões de Deus por meio da oração e desfruta de livre arbítrio. Isaías capítulo 43, versículo 26 diz: Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para provar sua inocência. No reino dos homens, vence quem trapaceia e quebra as regras. No reino de Deus, vence quem sofre o prejuízo porque quer fazer o bem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 diz: Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? No reino dos homens, para alguém ganhar, outros perdem. No reino de Deus, não há perdedores. Todos ganham, pois há grande abundância e prosperidade. Romanos 8, 37 diz: Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. No reino de Deus, você é bem-aventurado quando é uma criança, humilde, inocente, dependente, pura, que crê com facilidade em Deus, que é sincera, ama as pessoas acima das coisas, que tem uma forte ligação com o Pai e com a família de Deus. Mateus capítulo 18, versículos 3 a 4. No reino de Deus, você é bem-aventurado quando é uma ovelha, que é dependente, submisso e até mesmo vulnerável por escolher confiar no cuidado do Senhor. No reino de Deus, você é bem-aventurado quando chora, quando precisa de justiça, quando age com misericórdia, quando busca a paz mesmo com perdas, quando é perseguido e sofre por ser cristão e escolhe obedecer à vontade de Deus. No reino de Deus, você é forte quando é fraco, quando reconhece que nada é e que depende de Deus para tudo. No reino de Deus, quanto mais velho, melhor,
pois com os anciãos está a sabedoria, temor e experiência na vida com Deus. No reino de Deus, viver é Cristo e morrer é lucro. Senhor, prepara-nos para entrar no Teu reino e conserva-nos com o coração limpo e sensível à voz do Teu Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe.